Há 5 anos, minha irmã roubou o meu noivo. E naquele momento, eu pensei que minha vida tinha acabado. Mas eu não sabia que o verdadeiro fim ainda estava por vir. O funeral da nossa avó era o tipo de dia que ninguém esquece. O céu estava cinzento, o ar frio, e o silêncio pesava como uma pedra sobre todos nós. Eu estava ali, em pé, usando o meu uniforme militar. Não por vaidade, mas porque a vovó tinha pedido. Ela sempre dizia, com um sorriso calmo: "Quero ver você forte, mesmo quando eu não estiver aqui." Então eu fiquei ali. Forte. Em silêncio. Mas minha irmã, Vitória, nunca sabia respeitar o silêncio. Ela segurava uma taça de vinho, sorrindo como se estivesse em uma festa. E então, ela falou alto o suficiente para todos ouvirem. Coitada da Hannah, ainda sozinha. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis. Outras riram sem jeito. Minha mãe desviou o olhar. Vitória continuou, com aquele sorriso venenoso. Talvez os homens não gostem de sair com a própria comandante. O ar ficou pesado. Mas eu não reagi. Eu apenas sorri. Porque eu já tinha aprendido uma coisa importante. Às vezes, o silêncio é mais forte do que qualquer resposta. E então eu disse apenas 4 palavras. Conheçam o meu marido. O sorriso dela desapareceu na mesma hora. Por um segundo, ninguém entendeu. Até que as portas da sala de recepção se abriram. Um homem entrou. Alto. Calmo. Forte. Terno cinza. Olhar firme. E naquele exato momento, algo quebrou. A taça de vinho escorregou da mão da minha irmã e caiu no chão. O som do vidro quebrando ecoou pela sala inteira. Silêncio total. O rosto de Vitória perdeu toda a cor. Porque ela sabia exatamente quem ele era. E pela primeira vez na vida, minha irmã parecia assustada. O passado não volta devagar. Ele entra de repente, sem pedir permissão. E naquele dia, no funeral da nossa avó, tudo começou a voltar. Memórias antigas. Feridas escondidas. E verdades que ninguém queria mais lembrar. Eu senti o peso de tudo isso enquanto observava as pessoas ao redor. O funeral não era apenas despedida. Era também um encontro com fantasmas do passado. E o maior fantasma não era a morte. Era minha família. Principalmente Vitória. Ela sempre gostou de vencer. Mesmo quando não havia competição. Se eu tirava boas notas, ela precisava ser melhor. Se eu recebia elogios, ela precisava ser o centro das atenções. E quando eu achei que tinha encontrado amor, ela tirou isso de mim também. 5 anos atrás. Poucas semanas antes do meu casamento. Eu voltei para casa mais cedo de um treinamento militar. E vi o carro dele na minha entrada. O carro do meu noivo. E ao lado dele, o carro da minha irmã. Eu não precisei entrar para entender. Mas eu entrei mesmo assim. E depois daquele dia, nada foi igual. A dor não veio como grito. Ela veio como silêncio. Um silêncio tão profundo, que parecia apagar tudo por dentro. E agora, anos depois, eu estava ali de novo. Frente a frente com ela. No funeral da nossa avó. E pela primeira vez, eu não era a mesma mulher de antes. Eu não era vítima. Eu não era quebrada. Eu era alguém que tinha sobrevivido. Vitória não sabia ainda. Mas aquele dia não seria sobre ela. Nem sobre o passado. Seria sobre o que acontece, quando alguém volta mais forte do que a dor. O salão da recepção estava cheio de vozes baixas, mas ninguém realmente estava tranquilo. Depois do funeral, todos tinham vindo para cá. Comida simples, café, histórias sobre a nossa avó, como se isso pudesse aliviar alguma dor. Mas para mim, a verdadeira dor não estava na morte dela. Estava sentada do outro lado da sala. Vitória. Ela ainda era a mesma de sempre. Cabelo perfeito. Maquiagem perfeita. Sorriso calculado. E ao lado dela, estava Ryan. O meu ex-noivo. O homem que eu tinha planejado casar.
O homem que destruiu a confiança que eu tinha no amor. Por um momento, eu não senti nada. Nem raiva. Nem tristeza. Só um vazio calmo. Como se aquela parte da minha vida tivesse acontecido com outra pessoa. Mas eu sabia, a ferida ainda estava lá. Só não sangrava mais. Ryan olhou na minha direção por um segundo. E rapidamente desviou o olhar. Covardia ou culpa? Talvez os dois. Vitória, por outro lado, não mudou nada. Ela nunca mudou. Ela se aproximou de mim com aquele sorriso de sempre. Você ainda está trabalhando demais, Hannah. Eu sorri de volta. E você ainda fala demais, Vitória. Ela riu, como se aquilo fosse uma brincadeira. Mas não era. Era uma guerra antiga. Uma guerra que começou na infância. Se eu recebia atenção, ela precisava mais. Se eu tinha sucesso, ela precisava vencer. E quando eu conquistei algo importante na vida, ela decidiu tomar o que eu mais valorizava. Ryan. Eu ainda lembro do dia em que descobri tudo. Voltei de um treino militar mais cedo. O céu estava escuro. A casa silenciosa. 2 carros na entrada. O dele. E o dela. Eu sabia antes de entrar. Mas entrei mesmo assim. E o que vi, não foi apenas traição. Foi a confirmação de algo pior. Que para ela, eu não era irmã. Eu era competição. De volta ao presente. Vitória tomou um gole de vinho e disse alto. Coitada da Hannah, ainda sozinha. Algumas pessoas riram nervosamente. E então ela continuou. Talvez os homens não gostem de mulheres que mandam demais. O silêncio ficou pesado de novo. Ela estava esperando uma reação. Uma explosão. Uma fraqueza. Mas eu não dei nada disso. Eu apenas olhei para ela, com calma. E disse: Na verdade, você vai conhecer o meu marido. A sala inteira congelou. Vitória piscou. Depois riu. Uma risada falsa. Seu marido? Hannah, você sempre inventa histórias quando quer atenção. Algumas pessoas olharam desconfortáveis. Outras ficaram curiosas. Mas ninguém sabia o que era verdade. Nem ela, ainda. E então aconteceu. As portas da sala se abriram novamente. O som foi leve, mas mudou tudo. Um homem entrou. Calmo. Seguro. Alto. Um olhar que não procurava aprovação de ninguém. Ele caminhou direto na minha direção. Como se aquela sala não existisse. E então ele disse: Desculpa a demora. E beijou minha testa. O mundo ficou silencioso. Vitória congelou. O copo na mão dela tremeu, e caiu. Vidro quebrando no chão. Vinho espalhado. Mas ninguém olhou para isso. Porque todos estavam olhando para ele. Thomas. O meu marido. E naquele instante, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes no rosto da minha irmã. Medo. Não surpresa. Não choque. Medo verdadeiro. Como se ela tivesse visto alguém do passado que nunca deveria voltar. E naquele momento, eu soube. O passado não tinha acabado. Ele apenas tinha esperado o momento certo para reaparecer. O silêncio dentro da sala não era normal. Era pesado. Vivo. Quase sufocante. Todos estavam olhando para Thomas. Mas eu estava olhando para Vitória. Ela não piscava. Não falava. Não se mexia. Só o copo quebrado no chão lembrava que algo real tinha acabado de acontecer. Thomas ficou ao meu lado, calmo como sempre. Como se aquele caos não tivesse poder sobre ele. Mas então, algo mudou. Quando Vitória finalmente olhou para ele direito. O rosto dela perdeu toda a cor. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Como se ela tivesse visto um fantasma. Você, ela sussurrou. E pela primeira vez naquele dia.
A voz dela não tinha confiança. Ryan olhou confuso entre nós dois. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Mas ninguém respondeu. Porque ninguém sabia ainda que aquela história era maior do que parecia. Thomas respirou fundo e disse com calma: Nós já nos conhecemos. O silêncio ficou ainda mais pesado. Vitória deu um sorriso fraco, forçado. Foi há muito tempo, não é nada importante. Mas a forma como ela disse isso já mostrava que era mentira. Thomas não discutiu. Ele nunca precisava levantar a voz para ser ouvido. Ele apenas continuou. Foi há anos. Em Chicago. Nós saímos por um tempo. A palavra saímos caiu como uma pedra na sala. Ryan ficou imóvel. Minha mãe levou a mão à boca. E Vitória, finalmente perdeu o controle por um segundo. Isso não significa nada, ela disse rápido. Mas ninguém acreditou. Nem ela mesma. Porque o olhar de Thomas não tinha raiva. Não tinha orgulho. Só verdade. E isso era pior. Ryan deu um passo para trás, olhando para Vitória. Você nunca me contou isso. A primeira rachadura apareceu. Pequena, mas visível. Vitória tentou rir. Porque não era importante. Mas Thomas falou de novo. Calmo. Direto. Eu não quis continuar. Silêncio. Essa frase mudou tudo. Não havia agressão. Não havia drama. Só a realidade simples. Ele a tinha rejeitado. E agora todos sabiam. Vitória ficou parada, como se o chão tivesse sumido. Pela primeira vez, ela não era o centro da sala. Não era admirada. Não era controladora. Ela era apenas alguém sendo vista de verdade. E isso a destruiu mais do que qualquer palavra. Eu observei tudo em silêncio. E pela primeira vez, eu entendi algo profundo. A competição dela nunca foi sobre mim. Nem sobre Ryan. Era sobre nunca se sentir suficiente. Thomas então virou levemente para mim. E sua voz mudou. Mais suave. Ela sempre quis vencer tudo, até pessoas. Eu não respondi. Porque eu já sabia. Vitória engoliu seco. E sua voz saiu baixa. Eu pensei que você teria escolhido eu. Mas ninguém respondeu. Porque não existe escolha quando alguém simplesmente não fica. Ryan olhou para ela, e depois se afastou mais um passo. Pequeno gesto. Mas definitivo. E naquele instante, eu vi algo quebrar dentro dela. Não raiva. Não orgulho. Mas exaustão. Como alguém que corre a vida inteira, sem nunca chegar a lugar nenhum. O salão começou a voltar ao normal lentamente. Mas nada era normal de verdade. As pessoas voltaram a falar baixo. Mas algo tinha mudado para sempre. Mais tarde, saí para fora. O ar estava frio. O céu de Montana estava laranja e calmo. Thomas veio atrás de mim. Ele não falou nada por um tempo. Só ficou ali comigo. E isso era suficiente. Depois de alguns segundos, ele disse: Você está bem? Eu olhei para o horizonte. E respondi: Sim, agora estou. E pela primeira vez, era verdade. Porque eu entendi algo simples naquele dia. Eu não perdi meu noivo. Eu não perdi minha família. Eu me libertei de tudo que me fazia pequena. Vitória tinha passado a vida inteira tentando vencer. Mas eu, finalmente tinha parado de jogar. E isso era a verdadeira vitória. Não sobre ela. Mas sobre mim mesma. E enquanto o vento frio passava, eu soube. O passado ainda existia. Mas ele não me controlava mais.